Amém. 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 Boa tarde, gente. Tudo bem? Mais um dia na presença aqui do Senhor para aprender, para ouvir mais dele, né? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Graça e paz, Nice, tudo bem? Sou eu. Bom, vamos lá. Graça e paz a todos. Deus tenha cuidado de cada um de vocês, de ontem para hoje, e cuide de vocês de hoje para amanhã, e assim seja todo sempre. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que entregam sua vida ao Senhor e sabem quem Ele é, a graça que Ele derrama sobre nós é imensa, as misericórdias de Deus são imensas, porque nós não merecemos tal coisa, né? E uma das coisas que Deus nos dá de presente é a família, filhos, esposa, irmãos, parentes. E como que nós estamos vivendo isso? Alguns se converteram, mas a família não. Como que você está entendendo essas coisas? Toda família é convertida, toda família, a sua casa já serve ao Senhor, mas como a sua casa está servindo ao Senhor? Não precisa exatamente todas as pessoas congregarem no mesmo lugar, na mesma igreja. Basta ser o corpo e viver em comunhão. Porque a palavra de Deus, por mais que, por exemplo, vamos no Antigo Testamento, haviam 12 tribos. As 12 tribos não se casavam entre si. Só se casava, as tribos se casavam assim. A tribo de Judá com a da tribo de Judá, a tribo de Manassés com a tribo de Manassés, a tribo de Rubem com a tribo de Rubem, e assim segue. Eles não se casavam entre as tribos, mas casavam dentro da tribo. Como que está a sua família? Como que estão as coisas? Esse avivamento tem trazido alguma diferença? Eu confesso para você que é muito difícil e a gente sabe que nós temos altos e baixos todos os dias, nós temos sentimentos que cruzam o nosso dia e às vezes nos tiram o norte das coisas, nos tiram do caminho, dúvidas, indecisões, mas isso a gente com o tempo vai deixando para trás, porque Cristo vem completando esse sentimento em nós. Cristo vem completando esse sentimento em nós, né? E dou graças a Deus pela família que eu tenho hoje. Dou graças a Deus pela família que Deus me deu, uma nova família, novas pessoas, porque a minha família é uma família que, como eu posso dizer, nunca foi tão unida, desde da família do meu pai, como a família da minha mãe, eu não conheci muita gente. Não tinha essa união que eu vejo aqui na minha casa, por exemplo, entendeu? Não tinha isso. Então, Carlos, qual que é a sua base de família? É o que eu tenho hoje. É o que eu conquistei há 10 anos atrás ou 12 anos atrás. É o que nós vivemos um pelo outro, todos por todos, e assim segue a vida. Dia 36º dia, já chegando, faltando 4 dias para o final. Resultados do avivamento na família. Hoje nós vamos falar especificamente de família, tá? Vamos ver o que a Edson quer. Vamos orar, né? Senhor meu Deus, meu Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo, com a Tua graça renovadora, com um poder que só emana de Ti, Senhor Deus. Encha-nos do Teu amor, encha-nos do Teu cuidado, encha-nos do Teu toque, para que assim, Senhor, nós sejamos cheios e transbordemos esse amor, essa graça, essa misericórdia que só vem de Ti. Porque em nós mesmos não há nada disso. Se não tiver a Tua presença, Senhor, não há amor. Se não tiver a Tua presença, não há graça.
Se não tiver a sua presença, não há espírito. Seremos apenas esses homens perdidos pelo pecado, entregues a esse mundo, sem saber o que está fazendo, sem compreender o que tem que ser feito. Mas após encontrar a Ti, Senhor, e o Senhor nos encontrar, nos tirar do charque de lodo, hoje somos revestidos do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, com a chegada do avivamento, nossa vida espiritual fica mais profunda. Fato. O avivamento nos transforma numa pessoa mais espiritual. Não espiritualista, espiritual. Vamos separar as coisas, certo? Ela não vai espiritualizar todas as coisas, não. O que é natural é natural, o que é espiritual. Mas ela se torna uma pessoa mais profunda, uma pessoa que enxerga as coisas com mais facilidade, uma pessoa que releva as coisas com mais facilidade. É uma luta diária, eu luto com isso diariamente, tentando ser uma pessoa mais sóbria, uma pessoa mais sensata. Às vezes eu falho, e como falho? Essa semana mesmo aconteceu isso, certo? A gente chega num ponto onde a nossa alma começa a tomar conta do nosso espírito e a nossa carne começa a tomar conta do nosso espírito, e aí nós perdemos o sentido das coisas e andamos sem rumo. E começamos a crescer em maturidade espiritual. Então, com a chegada do avivamento, nossa vida espiritual fica mais profunda e começamos a crescer em maturidade espiritual. Olha que maravilha. Crescendo todos os dias em maturidade espiritual. É isso que nós temos que procurar, maturidade espiritual. Porque é ela que nos traz todos os frutos, aqueles frutos que nós falamos em Gálatas. É ela que nos traz esses frutos, é ela que nos ajuda a suportar as coisas, é essa maturidade que vai nos trazer aquela sensação de sensatez em tudo. Você já não começa a prestar atenção em muita coisa passa a ser irrelevante, não por não ter valor, mas porque na realidade não acrescenta e não diminui, entendeu? E você vive uma vida mais leve, amando ao próximo de forma mais fácil, sem se ligar nos pormenores e nos detalhes. O fato de vivermos juntos provoca tensão pela necessidade. Uma das áreas que será mais afetada positivamente pelo nosso crescimento espiritual é a família, porque nós seremos pessoas mais tolerantes, digamos assim. O fato de vivermos juntos provoca tensão pela necessidade de ajustes nos relacionamentos. Quando nós casamos, por exemplo, são duas pessoas diferentes morando juntas, mas pessoas diferentes que tiveram ali um relacionamento antes, mas cada um ia para sua casa. É que hoje os relacionamentos são meio complicados. Por exemplo, tem gente que um casamento hoje não dura um ano porque não consegue administrar a situação das diferenças. E isso é algo que nós já vemos quando nós namoramos, as diferenças. Não vem falar que não vê, porque vê sim. Por mais que tudo seja rosas, por tudo seja canções e poesias, sim, mas nós vemos quem a pessoa de fato é. Nós conhecemos. É claro que com o decorrer do tempo, a maturidade, o crescimento, às vezes o afastamento dessa pessoa de Deus, você começa a ver algumas coisas diferentes que talvez você não goste. Isso pode causar um problema? Até pode. Mas isso é fácil de administrar. Quando as pessoas de fato se amam, e se elas se amam, elas conseguem passar por essas situações. A convivência familiar sempre nos colocará em situações onde necessitaremos profundamente da vida de Cristo e o conhecimento dos princípios da palavra. Uma família forte, uma família alicerçada em Cristo, onde todos seguem a Cristo, é mais fácil. É óbvio que é mais fácil. Mas quando, por um momento, por um lapso de alguns, essa pessoa começa a ter uma mentalidade diferente, um pensamento diferente e já destoa das outras. Vamos, deixa pra lá, vamos relevar. Quanto mais nós relevamos essas coisas, não acertamos, não podamos essa árvore desde o começo, nós teremos problema lá na frente, porque essa árvore cresce, ela cria raiz e racha todo o nosso asfalto, toda a nossa alicerce, toda a nossa base.
Então nós precisamos, como família, sempre ser sinceros uns com os outros. Expõe, mesmo que você esteja errado, a seu ponto de vista, expõe, ouça o outro, né? Mas não, eu não quero, eu não tenho mais paciência, prefiro. Com o avivamento há mais amor. Com o avivamento há mais amor. Uma das marcas mais evidentes do avivamento espiritual é o amor. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Olha só o que diz em 1 João, capítulo 3, verso 14. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. Porque quando ele fala dos 2 mandamentos, quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, eu teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama, você vive morto. Então tudo que você tem é interesse. Tudo que passa no seu coração é interesse pela outra pessoa? O que é? Né? Vamos colocar isso em pratos limpos, vamos buscar entender o que está acontecendo, vamos buscar amar. Ah, mas eu não amo mais. Espera aí, por que se antes você amava? O que está acontecendo? Ou você nunca amou? Foi uma paixão? Espera aí, vamos dominar isso. Antes que aconteça pior, vamos tentar consertar. Porque hoje se conserta separando, né? É assim que o mundo colocou, impôs e as pessoas acham que está correto. Haverá uma renovação no amor entre os cônjuges, entre pais e filhos. Existem muitos testemunhos de transformação no relacionamento familiar, porque houve uma restauração do amor na família. O avivamento, gente, quando eu falo avivamento pessoal, ele começa em nós. E isso contagia quem está ao nosso redor, automático. Então, se você está passando por um avivamento, seu esposo vai passar, seus filhos passarão, seus amigos passarão, seus irmãos passarão. Muitos relutarão, sim, falarão que você está sendo um crentinho, papapá. Mas se é um verdadeiro avivamento, meu amigo, não se preocupe, vai contagiar as pessoas. Então, isso tudo muda. Esses pontos de vista, essas coisas começam a mudar e se acertarem, né? 2. Com o avivamento, há mais compreensão. Essa palavrinha, rapaz, compreensão é difícil. Vou falar para você, quando nós cegamos os nossos olhos e decidimos ouvir os nossos sentimentos, rapaz, isso causa um estrago. Mas moço, como diria um amigo meu, tá baiano, mas moço. Depois para corrigir o estrago fica um pouco difícil. Não que é impossível, mas é difícil. Você consegue, mas é difícil. Você perde a credibilidade. Para você conseguir credibilidade de novo, é difícil. Mas você consegue. Porque se é o avivamento que está fazendo isso, que te traz mais compreensão, então, meu Deus, então alguma coisa vai mudar. Por isso que eu falo que contagia o próximo. Tempos de oração produzem mais entendimento na vida familiar, porque torna as pessoas mais sensíveis às necessidades dos outros. A oração faz isso com a gente, principalmente quando nós colocamos a oração como intercessão. Ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus amigos, ore. E se possível, ore junto. Ore sozinho, ore separado sim, mas ore junto. Ore você com ela, você com a esposa, você com o irmão. Ore você com todos. Vamos orar. É uma prática que você vê, muda o entendimento na vida familiar. E quando nós falamos de família, nós falamos de amigos também. Porque tem amigos mais chegados que irmãos. Isso nós sabemos. E essa convivência são diferenças. Nós temos diferenças. Eu tenho, por exemplo, poucos amigos. Um deles, a gente tem grandes diferenças, mas muito entendimento, sabe? Nós nos respeitamos, às vezes nós passamos do limite um com os outros, mas nós passamos do limite, do meu entendimento, mas não do dele. Mas eu respeito quando ele passa desse limite, porque ele está falando algo que passou do meu entendimento e eu preciso entender. Você vê que interessante? A mesma coisa que o irmão de sangue. Ele chega para você e começa a te chamar a atenção de alguma coisa, né, Nice? Você tem duas aí em casa, só que você não quer ver, mas ela está vendo, mas você não quer ver, porque o seu entendimento, o seu limite não está conseguindo chegar aonde ela passou do seu limite.
mas o seu limite ele tem que ser passado, ele tem que ser superado. Você tem que amadurecer, você tem que crescer, e para isso a oração. A oração, ela nos abre horizontes, ela nos mostra pontos de vistas completamente diferentes daquilo que nós imaginamos. E é maravilhoso, gente. As atitudes descritas neste versículo que nós vamos ler será uma realidade em sua família. Presta atenção. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4 diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu sou teu servo. Simples, entender isso? Eu sou teu servo. Você me serve também, mas eu sou teu servo antes. Então, se nós entendemos isso, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, isso é amor. Quando você vê uma pessoa triste, você não pergunta? Quando você vê uma pessoa feliz também, você não quer ficar feliz com ela? Você também não fica curioso e não pergunta? Então nós precisamos nos preocupar um com os outros, precisamos orar um pelos outros, precisamos ter interesse pelo problema do outro ou pela felicidade do outro, sim. Sabe? Porque de repente você é a única pessoa que essa pessoa tem para compartilhar determinadas coisas. 3. Com avivamento há mais paz. Isso de verdade, gente. Nossa. Quando você tem um avivamento, seu coração se enche de Cristo, se enche das verdades do Senhor, e aquilo vai te trazendo uma paz tremenda em todas as situações, te traz uma fortaleza tremenda em todas as situações. Você supera qualquer coisa, porque a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, aquela que com o avivamento veio sobre nós, cara, é maravilhoso. É um ar mais puro, sem poluição, é um ar límpido, é como a água mais pura que existe. Amém? A mentalidade da carne é morte. Presta bem atenção no que diz Romanos 8,6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tendo a mente do Espírito, nós teremos vida e paz. Mas se nós procurarmos ainda a mente da carne, essa mente gera morte, nos leva para a morte, nos distancia do foco, nos distancia de Deus e nos entrega de mãos beijadas à morte. Porque nós não temos entendimento, nós não teremos o amor, mas o amor ele vem dessa mentalidade do Espírito que toma conta de nós, algo espiritual, algo que nos fortalece. Amém? A pessoa controlada pelo Espírito Santo tem mais vida e paz de Cristo. Em nossos lares teremos mais vida espiritual, consequentemente mais paz. Quantos lares vivem em contendas e inimizades onde não há comunhão e os relacionamentos estão quebrados? Só um avivamento espiritual poderá colocar as coisas em ordem nas famílias. Então clame, meu amigo, se tua casa está desse jeito, está essa bagunça, esse bordel, vamos orar para que as coisas mudem. E ore, mas ore com muita força e com muita disposição e amor no coração, para que essas pessoas mudem, para que essas pessoas sejam tocadas, para que essas pessoas sejam transformadas. E você também. De repente você precisa ser mais transformado, mais tocado, mais quebrantado diante de Deus. Deus, ele nos dá uma paz, gente, que olha, eu vou falar para você. Em meio à tempestade, ele estava deitado no seu travesseiro, os apóstolos quase morrendo, tendo um infarto, os caras já não estavam entendendo mais nada. Eles chegam e falam: mestre, o senhor não liga para que nós pereçamos? Ele levanta, deve ter dado uma boa espreguiçada, olhou para a cara deles e falou: eu amo esses caras. Ah, como eu amo eles, mas peraí, gente, eu vou ali, tá? Mar, se aquiete, vento, pare de soprar, silêncio, e tudo calmou. É essa paz que vem da palavra de Cristo. É quando ele olhar para você
e falar assim: eita, homens de pequena fé. Ele deve dar uma risadinha, mas tudo bem, eu amo vocês. Aí ele vira para as nossas situações, para as nossas dúvidas e dores, e diz: olha, acalma a tempestade, para de soprar o vento, deixa eu dormir. Você imagina essa paz? Você ouvindo essa voz doce dizendo: acalma, acalma o teu coração. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, fala com a gente, em nome de Jesus, Pai. Fala com essa voz quieta, essa voz mansa, essa voz calma, Deus. Traga essa paz que excede todo entendimento para cada um de nós, Senhor Deus. Para quem estiver lá do outro lado, Senhor Deus, para que seja abraçado pelo Seu Espírito Santo, para que sinta essa paz, essa voz suave dizendo: acalma a tempestade, quieta vento. É Jesus falando isso nas nossas vidas hoje, nos dando a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de um avivamento verdadeiro, a paz que vem de uma certeza, de uma convicção verdadeira, que é saber que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Salvador. Acalma a tempestade, mas acorda aquele que dorme. Sim, para quê? Para que nós possamos ver as maravilhas da glória do Senhor e essa paz que excede todo entendimento. Aleluia. 4. Com avivamento há mais unidade. A Bíblia ensina que no casamento os cônjuges se tornaram uma só carne. Olha só o que diz Gênesis 2, capítulo 2, verso 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Entendeu? Porém, com o passar do tempo, as emoções parecem diluir esta realidade. Mas com o avivamento, há uma renovação do amor e os dois começam a sentir uma nova unidade familiar. Isso aqui é com muita luta, gente. Isso é com muita luta. Estamos há 12 anos casados e eu vou falar para você, não é que nós tivemos grandes problemas. Tivemos muitos. Mas não entre eu e a Camila, mas nós tivemos muitos problemas externos que, de certa forma, não nos separou. Ao contrário, nos uniu. Porque quando nós vivemos uma vida em Cristo, coisas virão, atormentarão, mas Ele falará: ops, acalma a tempestade, quieta o barco, eu estou aqui. E nessa fé e nessa certeza é que nós podemos ter certeza que Deus unirá e fará as coisas. Mas somente quem crê nisso. Olha só, a vida de Cristo em nós provocará uma unidade no pensar, no amor, no espírito e nas atitudes. Olha só o que diz esse texto de Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, a mesma atitude, o mesmo Espírito, as mesmas atitudes de Cristo, né? As estatísticas, olha, presta atenção, as estatísticas demonstram que o divórcio tem crescido de forma assustadora em nossa nação. Por quê? Muitas pessoas se dizem seguir a Cristo, mas não andam com Ele. Vivem uma vida rasa com Cristo. Esquecem que lá na Bíblia, lá na Escritura está escrito: olha, quando você se unir com o outro, vocês serão apenas uma carne. E o homem não pode separar isso. Então significa que eu e você não podemos separar. Mas tá bom, Carlos, mas eu estou vivendo infeliz e eu vou continuar. Ele te bate? Ele te agride? Ele te ama? Ele luta por você? Ele mudou? Ela mudou? Mas pode mudar? Pode. E por que vocês não continuam? Perguntas básicas. Mas muitas pessoas com o coração duro, influenciada por outras pessoas que na realidade vivem uma vida completamente diferente, por pessoas que de repente não professam a fé de Cristo,
por pessoas que de repente não acreditam nessa balela, como eles dizem, que a Bíblia diz que não. E aí as pessoas se separam. Teve adultério? Não. Teve traição? Não. Tá bom, então pode separar, não tem problema. Contanto que você fique sozinho o resto da sua vida, sem fazer sexo com mais ninguém, sem se casar com ninguém, porque na realidade, seu marido morreu? Sua esposa morreu? Não. E aí? Como é que vai ser daqui para frente? Você crê em Cristo? Então cuidado. A família tem sido atacada e colocada em segundo plano. Somente um poderoso avivamento espiritual poderá mudar esta situação. Hoje nós temos algumas coisas que tiram o homem do núcleo familiar. Não só o homem com a mulher, como todos no contexto geral. Trabalho, vícios, pornografia, que mais? Cansaço, estresse. Isso aí, gente, é terrível. Igreja, às vezes, os afazeres, porque um acha que o outro não deve, e isso causa uma discussão. Na realidade, gente, o que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é disso, de um avivamento para que todas essas coisas se alinhem. E o que nós estamos fazendo para que esse avivamento chegue diante de nós? O que nós temos buscado? O que nós temos planejado para vencer essas coisas? Você já se sentou com seu cônjuge e perguntou como que nós vamos vencer essas dificuldades? Ou você simplesmente fica guardando para você e fala, deixa rolar, até onde der? Cuidado, gente, cuidado, porque isso não é a melhor atitude a se tomar. Amém? Bom, hoje foi rapidinho porque o estudo foi rápido, tá? Motivos de oração de hoje. Peça a Deus por sua família para que experimente um avivamento espiritual. Ore pelas famílias brasileiras para que se voltem para Deus. Ore para que as famílias cristãs se tornem modelo para as outras famílias. Em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam entregues nas mãos do Senhor. Que a nossa casa seja consagrada ao nosso Senhor. Que a nossa vida seja consagrada ao nosso Senhor. Preste atenção, o que está te afastando da tua casa? Os muitos afazeres da sua vida, os muitos afazeres no seu trabalho, os muitos afazeres no seu ministério. Toma cuidado. Não estou falando para você parar. Estou falando para você pisar no freio um pouco. Reduz, tá? Pode ser que amanhã você não esteja para curtir tudo isso. E nós estamos aí, dentro de uma quarentena. Eu, pelo menos, tenho curtido, cansado, estressado todos esses dias, gente. Estou falando assim porque é de verdade, mas tudo isso vale a pena. Porque logo, logo, como diz a Camila ontem, logo, logo você vai sentir saudade da terrinha na cama. Do pai. E é verdade. Daqui 20 anos, estão todos velhos, alguns casados, outros aí na faculdade. Mas espero que nessa caminhada eu ensine para ele essas coisas. Paz, família, amor, união, centro, que é Jesus Cristo, universo, que é Jesus Cristo, a vida, que é Jesus Cristo. Porque quando todos os três, quando eu casei, eu lembro quando eu pedi a Camila em casamento, eu consagrei o meu casamento ao meu Deus. Quando nasceram meus 3 filhos com a Camila, eu consagrei os 3 a Deus. E eu consagrei a minha vida inteira a Deus. E hoje vem a batalha dessa consagração. Amém? Orem por mim. Vamos orar pela família da Dina Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, pela Anice, pela Dona Zilda, Frank Macron, pelo Hélio, irmão da Dona Carminha e da Dona Ivonete, pela Olga e pela Alice Souza. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos e pedimos por todas essas pessoas aqui, Deus. Vá com tuas mãos, com teu poder, com a sua provisão, com tua graça. Traga paz sobre a vida de cada um deles, que eles sintam a realidade de quem tu és, Pai, mudando completamente a vida deles. Leve um avivamento a essas pessoas, que a palavra de Cristo chegue até eles, que a palavra de Cristo mude a vida deles, assim como para aqueles que já estão em fase de cura, Senhor de Deus. Vá curando ainda mais, vai sarando, Senhor Deus, vai restaurando a saúde a ponto de perfeição, Pai.
porque o Senhor não faz nada menos que a perfeição. Então nós clamamos e oramos em nome de Jesus, Pai, pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, pela minha família, pela minha casa, pela casa de todos os meus irmãos que estão aí assistindo, que estão ouvindo, por todos os meus irmãos da Igreja do Nazareno, os membros da Igreja do Nazareno, nossos pastores, por aqueles que estão presos, Senhor, em celas, por aqueles que estão adoentados em cama, Senhor Deus. É momento, Pai. Traga o seu avivamento em nome de Jesus, é o que nós clamamos e pedimos, já agradecendo com a certeza do teu toque, do teu transformar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. É isso. Mais um dia, 36º dia. Agora serão dias mais curtos mesmo, viu? Mais curtos mesmo, tá? Porque é só o resultado. Teremos um dia um pouco maior, mas estamos chegando no final. E os resultados nós precisamos medir com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, com as graças que Deus tem dado para cada um de nós nesses dias que nós estamos vivendo. E você? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está a comunhão? Como é que está? Coloca a sua vida, coloca a sua família em oração todos os dias. Amém? Estaremos aqui em oração também o tempo todo, tá? E que esses 40 dias que nós vamos terminar daqui a 4 dias tenha realmente trazido diferença, um fruto na sua vida. Que esse avivamento esteja acontecendo e que esse seja um dos frutos que nós estamos colhendo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, toque na vida de cada um de vocês com graça e misericórdia. Até amanhã, gente. Tchau.